Então, pessoal, boa noite. Hoje é dia de bênção. Vamos ser muito abençoados. Vamos começar orando, que é sempre bom. E eu ando esquecendo. Não é? Pai, em nome de Jesus, alcança cada pessoa, cada coração, os que vão assistir agora e os que vão assistir depois. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo impedimento nas nossas mentes, prepara o nosso coração para a gente receber a Tua palavra. Derrama, Senhor, Tua bênção, o Teu amor sobre a minha vida, para que eu possa ser canal de conhecimento e libertação para cada pessoa que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos e minhas queridas, a gente tem sedimentado, colocado no alicerce, porque hoje em dia todo mundo anda ansioso com alguma coisa, não é verdade? Nós andamos aflitos, uma geração aflita. Já existe uma estatística de que praticamente 10% da população brasileira já foi diagnosticada com um problema crônico de ansiedade. Isso significa que as pessoas foram diagnosticadas com casos graves, né? Com casos aparentes. Não é só uma aflição, já é um estilo de vida. Então, a palavra de Deus tem muita resposta sobre isso e a gente pode começar a tomar dela agora como remédio. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, certo? Como que a gente vai tratar com essas aflições, com a ansiedade? Vocês, eu não sou ansioso, mas nós estamos aflitos por muitos motivos e a aflição é uma coisa que se oferece a todo mundo. Ela é muito oferecida, né? Tanto é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a aflição está por aí, a gente tem que saber o que fazer com ela, não é? Então, vamos devagarzinho e a gente vai conseguir estabelecer a vitória do Senhor sobre tudo isso. A gente vai precisar de 3 momentos. A gente vai passo a passo. Primeira coisa, a gente primeiro precisa de mudar a nossa atitude. A nossa atitude com relação a lidar com a ansiedade. Primeira coisa, a gente precisa alinhar a nossa atitude. Depois, entender que ela age em 3 dimensões diferentes da vida da gente, que a gente geralmente ignora. Eita. É muito fio aqui. Estou batendo os fios. Então, e depois a gente vai entender o que a gente faz quando as situações engatilharem e dispararem o processo de ansiedade, certo? Hoje, a gente vai dar um passo de cada vez, né? Um passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é trocar o uso de um pronome. Aí você diz, que coisa estranha. Vamos entender isso? Vamos entender. Tá bom? Primeiro passo. Olha, você não foi feito para resolver tudo só. É o que a vida moderna quer nos impor. É a supremacia da individualidade. Ninguém deve se meter na vida de ninguém, mas também ninguém ajuda ninguém. Ninguém pode precisar de nada ou ter defeito, não. Ninguém tem comunidade quando se trata de fraqueza. Então, é uma mentira isso. Porque o Senhor não fez você, nem a mim, nem ninguém para resolver tudo só. Ninguém foi feito para isso. Então, muitas vezes nós estamos aflitos, ainda pioramos a situação,
porque a gente quer resolver tudo só. Certo? A gente precisa trocar o pronome do eu preciso resolver isso. Eu tenho que resolver isso por nós vamos resolver isso. Porque Deus trata a gente sempre com nós. Ele não está se pensando que fez você para se virar sozinho. Isso não existe desde o princípio. Deus já criou o homem em comunhão com ele mesmo. Porque ele queria o homem junto, em comunhão. Se ele fez uma aliança com o homem lá no momento da criação, ele soprou o Espírito Santo. E esse Espírito foi o Espírito dele, não é? E foi o único dentre toda a criação que recebeu o Espírito, foi o homem. Então, o homem é aquele que pode realmente ter uma comunhão com Deus. Deus é Espírito. E quer ser adorado em Espírito. Quer ser amado em Espírito. E só quem pode fazer isso são os seres humanos. Então, ele não fez você para resolver as coisas só. E aí? Além disso, se você já tentou, se está além de suas posses, se está além de sua capacidade, é hora de pedir ajuda, amigo. Eu quero contar um segredo para você que está lá em Efésios. Olha, vou até botar a transparência toda na tela para ficar maior. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, que é Jesus, a qual é seu corpo, a plenitude. Sabe o que é plenitude? É a medida máxima. Se tem um copo, ele na plenitude é aquele momento em que mais uma gota ele transborda. Plenitude é cheio, completo, íntegro. A plenitude do seu amor é a pessoa que você mais ama. A plenitude da sua capacidade, a plenitude é aquele completo, cheio. A qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Preste atenção que o Senhor deu Jesus como cabeça da igreja e tornou a igreja corpo de Cristo. O cabeça pensa, a mão faz, o pé caminha até lá, a barriga nutre, leva o nutriente, cada um tem sua função. Mas qualquer parte que a gente tirar faz falta. Qualquer parte. No corpo nós somos completos. Não é? Então, Jesus age nessa soma. Não tem, por exemplo, imaginou que coisa assim, só na família Addams que tem aquela mãozinha que faz coisas sozinha. E é esquisito, é um filme esquisito, né? Então, gente, não é vida real, não é filme, não é desenho animado, nem é comédia. Precisamos uns dos outros. Para de se culpar e de se acusar porque não consegue fazer só. E entenda, isso é normal. O normal é que a gente não seja autossuficiente, porque só tem um que é autossuficiente, que é Deus. Então, não se cobra que você está aflito, você resolve outro problema. Porque o problema já deixou você aflito, e você ainda fica aflito porque não consegue resolver só, se cobrando, então você já dobra o problema. Então, bota na minha carinha aí. Oi. Troca esse pronome. Para com essa história de eu tenho que resolver. E começa a dizer, nós vamos resolver. Porque quando você diz eu tenho que resolver, você também não está contando nem com Deus. Nem Deus entrou na jogada, quanto mais a igreja. Quanto mais os que creem com você, que os que te amam, os que estão querendo te ajudar. Porque se o Senhor mudou a sua vida, também mudou a de outras pessoas. E essas pessoas, assim como eles, querem o bem dos outros. Então, existe um potencial de ajuda muito grande. Então, ore e peça oração. Quando a gente ora junto, é muito mais poderoso. Vamos ver
Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Isso tem outro evangelho também, mas eu escolhi esse. Então, colocando grande de novo, vamos nós. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, é poderoso demais você concordar, alguém que conhece Jesus, alguém que conhece a palavra, porque aqui tem uma coisa muito importante, olha. Tem que concordar, mas tem que ser em nome de Jesus. Não é só dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus significa autorizado por Jesus, tem uma procuração de Jesus. E onde é que está essa procuração? Na palavra. Você tem que pedir o que Deus prometeu. Se a gente não prometeu, se ele não prometeu, ele não vai cumprir, porque ele é fiel. Mas se ele prometeu, nada pode impedir isso. Certo? Então, isso faz parte da troca do pronome. Orar junto com outras pessoas, pedir oração. Gente. Certo? Outro ponto que é da troca do pronome. Porque a unção pastoral. Olha, eu não sei se você sabe, porém, olha aqui o que existe. Está escrito lá, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem deu? Jesus. Para que deu? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, que é fortalecimento do corpo de Cristo. Preste atenção nisso, gente. Não é um pastor que se dá, ou um pastor que eu tomo. Quem dá ao pastor é o Senhor Jesus. Eu não vou escolher o que mais me agrade ou que só porque ele é simpático. Existe uma unção. É uma experiência assim, maravilhosa, porque eu sou pastora e o Senhor me ungiu, né? E às vezes eu estou quieta, assim, orando e tal, e o Senhor diz, ligue para fulano, ore por Beltrano, prepare-se assim, para ciclano, e o Senhor vai lidando. Agora, tem a parte que é sobrenatural, que vem da unção, e tem a parte que é a natural, que é a ovelha ouvir a voz do pastor, a ovelha procurar o pastor. Quando o pastor chama, é muito interessante, se você pegar em qualquer pasto, o pastor ele dá um chamado de qualquer jeito, ou é um toque, ou é uma fala, ou é uma canção, seja lá como for. E quando o pastor chama, todas as ovelhas, elas vêm. Outra má vontade pelo mesmo nome não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, é preciso que haja essa reciprocidade. Não funciona sozinho. Se você não está usando a unção pastoral, você está perdendo muito de algo que é poderoso no corpo de Cristo. Então, vamos para outro ponto do troque o pronome. Você vai ver como isso funciona na sua mente, mas é de uma forma rápida. Toda vez que a gente está angustiado e muito angustiada, a gente diz assim, não aguento mais. Meu Deus, é difícil demais, é pesado demais, eu não aguento. Não é? Eu não aguento, eu preciso resolver, eu quero uma solução, eu, não é? Mas, olha a diferença quando você diz assim, eu e a igreja podemos, em Cristo. Eu poderia dizer, eu não aguento mais.
Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Onde é que está aquele que me fortalece? Está na igreja. Manifesto na multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos nos unir na angústia, porque senão o diabo vai nos espasilhar, vai nos quebrar em pedacinhos e jogar por todos os lugares. Então, olha a diferença dele, em vez de dizer eu não aguento mais, é dizer assim, eu e a igreja podemos em Cristo. Eu e a igreja vencemos em Cristo. Eu estou com a igreja de Cristo. Eu não estou sozinho. Essa mentira de que você tem que resolver tudo só, triste, é uma mentira deslavada. Não faça isso. Não acredite nisso. Então, troque o eu pelo nós. Olha só, eu quero contar a vocês aqui essa história, a forma como Paulo falou das angústias, que passava todo mundo junto, que esse povo aguentou, porque conseguiu, porque estava junto, viu? Isso está lá em Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, gente, esse povo era arrastado de casa para ir para uma arena cheia de leão, era arrastado de casa para ser queimado vivo, via os parentes serem arrastados para isso, fugiam de cidade em cidade, com o povo perseguindo. O que foi que sustentou esse povo todo? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém fugiu, correu, venceu, morreu. Ninguém fez nada só, estava todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Quando Paulo chegou numa determinada cidade, as pessoas queriam matá-lo, a igreja se reuniu, fez com que ele escapasse pelo muro da cidade, baixado numa cesta, escondido. Outro grupo foi e levou ele para um caminho seguro e ele saiu da cidade. A vida dele só foi salva porque as pessoas ajudaram. Quando o Senhor mandava os discípulos, dizia, vá, onde receberem vocês, fiquem e abençoe. Se as pessoas não receberem, saiam. Isso significa o seguinte, que estava dependendo de outras pessoas. Paulo disse, que bom que vocês mandaram ajuda, porque eu estava precisando. Ele estava precisando de comida, ele estava precisando de roupa, ele estava precisando dos livros que tinha deixado no outro canto, ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ele no ministério. 1000 vezes ele foi ajudado. Paulo, homem cheio do Espírito Santo, nunca deixou de estar na sinagoga, de se reunir com os irmãos. Uma vez ele fez um culto tão longo, tão longo, tão longo, que quando pegou no sono, caiu do terceiro andar. Ele estava o tempo todo se reunindo, ele mandava reunir os líderes, ele reunia com as pessoas. Não tinha eu posso, era nós podemos. Se Paulo era assim, imagine a gente, hein? Então, o que eu quero dizer para vocês, muito importante mesmo, isso aqui é muito importante. Você pensa que o problema é o problema, mas não é. Vou explicar. Olha, vamos imaginar que você está com problema com o seu esposo. E seu esposo está agressivo, ele está irritado, ele está lhe tratando mal, trata mal os filhos. Mas aí você diz, como é que eu posso ter paz
se está acontecendo tudo isso, aí a gente pode fazer a lista, né? Eu não tenho dinheiro, meu amigo me traiu, meu marido me trata mal, e a gente, para fazer lista de problema, é com a gente mesmo. Vamos e venhamos, né? Mas acontece o seguinte, olha aqui o que Paulo passou. Olha a lista dele. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30. Eu vou ler todinha a vocês, se expirem fundo. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Significa que ele estava dentro da água e o mar em tempestade, viu? 1 noite e 1 dia, 48 horas. 1 noite e 1 dia não, 24 horas. Em jornadas, muitas vezes, que isso aqui, só viajar naquele tempo já era um risco de vida. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, é o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E olha que ele fundou a igreja de uma ponta a outra, da Europa à Ásia, viu? O mundo conhecido praticamente todo. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tenho de gloriar. Preste atenção. Lá aos Filipenses ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito interessante quando você toma esse versículo fora do contexto, você, tudo posso naquele que me fortalece. Vai sair tudo sempre bem e vai estar... Não, amigo, a minha amiguinha, não é bem assim, não. É que você vai estar bem, ainda que o lado de fora, que as coisas não caminhem do jeito que você quer, do jeito que você gosta, do jeito que nem Deus quer e nem Deus gosta. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas os homens não a cumprem. Não é todos os momentos. Então, vai haver consequências. E, às vezes, essas consequências da desobediência alheia, eles vêm nos atingir diretamente. Ou atingir quem a gente ama. Mas o Senhor falou que Deus nos deu capacidade sobrenatural. E apesar de todas essas coisas, estarmos em paz. E é isso que a gente precisa buscar nele, porque só ele, por isso que ele diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Filipenses diz, não andeis preocupados de coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossas mentes e nossos corações, vossas mentes e vossos corações em Cristo Jesus. Então, é possível sim. E a gente pode aprender como com a palavra. Porque se Paulo aprendeu, a gente pode aprender também. Mais uma coisa que eu quero alertar. Eu disse, troca o pronome. Você não vai resolver isso só. Mas também você não vai resolver com qualquer pessoa. Você não vai resolver isso de qualquer jeito. Vai sair por aí contando seus problemas a qualquer um, repartindo isso. É preciso ter prudência.
Então, o Senhor te deu uma pessoa que é para confiar nessa hora. O Senhor te deu pastor para isso. Existem irmãos que têm testemunho, que têm conhecimento da palavra, que mostram, que refletem a glória de Deus. Esses irmãos, vale a pena tentar ver o que é que Deus faz. Chama para alguém assim para orar. Às vezes a gente não precisa nem contar o que está afligindo a gente, só chama para orar, Deus revela. Mas tenha prudência. Nem tanto aos céus, nem tanto à terra. Nem fique sofrendo num canto sozinho. Nem fale com qualquer pessoa. O Senhor, Ele nos dá, cada um, Ele nos dá os nossos líderes, os nossos pastores. Ele que dá. É a unção que Ele derrama. Então, procura teu pastor, procura a tua pastora. Se não tem, você está conhecendo ainda a palavra, não está em nenhuma igreja, certamente a pessoa que te fala de Jesus, que você vê nela um Jesus que você deseja conhecer, essa pessoa pode te ajudar. Mas não fica sozinho num canto, não, porque você se consome a si mesmo. Que a gente foi feito para a unidade com Cristo. Certo? Quando a gente ora, por isso que o diabo quer tanto separar a gente, por isso que acontece tanta coisa para botar desconfiança no coração da gente, porque quando a gente ora junto, a gente se fortalece junto, a gente é invencível. O Senhor dá qualquer coisa que a gente pedir. E Ele deu gente capacitada para que a gente tivesse condição de fazer a vontade dele, conhecer a vontade dele. Amém? Não é? E bota uma coisa na tua cabeça, você não está fadado a viver aflito, nem se desesperar com tudo que acontecer de torto, dado, diferente do que você tinha programado, problemas grandes, problema pequeno, não é? Frustração grande, frustração pequena, é porque você queria sair naquele dia e não conseguiu, ou porque alguém te traiu. São dois níveis diferentes, seja lá qual for o nível, o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso. Certo? Então, olha, o Senhor me moveu para te falar essas coisas. Então, não é em vão. A questão não é ter uma forma de não passar problema, porque se eu te vender uma coisa dessa, pode botar embaixo, charlatão. Porque estaria contra a própria palavra. Porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é a questão da aflição, é como vencê-la. É como vencê-la. Isso é que é importante. Certo? Então, vamos orar agora. Quero orar por você. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Estou orando por cada pessoa que ouviu esse estudo hoje. Em nome de Jesus, que caia por terra, que seja destruído todo o poder maligno que tem causado essas aflições. Que toda a instrução que é necessária, toda a sabedoria, todo o consolo, que o Senhor envie pessoas, que o Senhor envie pessoas cheias do Teu Espírito Santo, que o Senhor envie a palavra, que o Senhor envie mensageiros, envie os anjos e os santos. Os santos, Senhor, aqueles que são cheios do Teu Espírito Santo, e que possam acolher, que possam orientar, que possam, Senhor, acompanhar cada um, para que ninguém precise passar por aflição sozinho, porque o Senhor disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, vamos voltar na próxima semana, na terça-feira, vamos estar aqui para a gente dar mais um passo.
Amém? Senhor, em nome de Jesus.